Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos. Meu nome é Augusto, eu sou responsável pelo portfólio de soluções digitais na Embratel. Primeiramente, hoje a gente vai falar sobre essa maratona. É o primeiro dia dessa maratona de soluções digitais, que ocorrerá de 18 de junho a 10 de setembro. Teremos encontros quinzenais. E nesses encontros vamos discutir temas relativos à segurança, cloud, data e analytics, omnichannel e serviços de TI. Eu irei ser o apresentador das torres de data analytics, omnichannel e serviços de TI. Hoje vamos falar especificamente sobre o serviço de automação robótica de processos, sobre a tecnologia de automação robótica de processos. O que é essa tecnologia? Vamos falar também um pouco do mercado, como os clientes enxergam essa tecnologia e quais os principais fatores de sucesso na implantação de uma estratégia de RPA, de automação robótica de processo. Esse encontro será disponibilizado também no site da Embratel e no blog Mundo Mais Tech. E com a gente aqui vai estar presente a Valesca, que é gerente de produtos da Embratel dos serviços de desenvolvimento ágil, DevOps e RPA, automação robótica de processos. Seja bem-vinda, Valesca. Obrigado pela sua participação aqui. Boa tarde, Augusto. Obrigada pela oportunidade. Então, Valesca, para a gente começar, explica para a gente o que é uma automação robótica de processo e quais são as funções, por que implementar uma automação robótica de processos dentro da empresa? Bom, automação robótica de processos é o uso de uma força de trabalho virtual. São robôs de software, não são robôs físicos, né? Eles são programas de computador que vão atuar nas interfaces, alternar entre janelas, entre sistemas e trabalhar do mesmo modo que um humano trabalharia. E a melhor maneira que eu penso de explicar o RPA é através de exemplos. Eu imaginei aqui um exemplo fictício só para explicar do que se trata. Vamos supor, por exemplo, que eu recebo uma grande planilha com nomes de pessoas, dados, nome, sobrenome, telefone, usuário, senha, enfim, para criar e-mails gratuitos em um site. Tá? Então, eu vou fazer isso. Como é que eu, Valesca, faria isso? Né? Primeiro que eu vou pegar essa planilha com esses dados e vou usar essa informação para acessar o site para criar esses e-mails gratuitos. Aí eu entro no site, coloco todas as informações, preencho os campos e clico e crio esse e-mail. Depois eu volto lá para a minha planilha, sinalizo de algum modo que eu criei o primeiro e-mail e vou para o segundo. E assim por diante, quantas forem as linhas da minha planilha. Né? Esse é um exemplo fictício, né? Um exemplo de um trabalho repetitivo, onde eu estou trabalhando com duas interfaces. Uma é lá a minha planilha Excel, vamos supor, e a outra é um site onde eu estou criando e-mails gratuitos. Eu trouxe esse exemplo, até há um tempo atrás eu fiz um robô para fazer exatamente isso, tá, de modo automatizado, e na ocasião eu gravei a execução do robô. Então eu vou disparar agora esse exemplo número 1, tá, para que vocês acompanhem exatamente o que eu narrei aqui, como que isso seria feito de modo automatizado por um RPA. Então, por gentileza, pessoal, vocês podem largar o exemplo número 1, por favor? Ó, essa é a tela do meu computador, né, ele já disparou, e em seguida, ali no cantinho inferior direito, vai aparecer quando o robô começar a atuar. Ele piscou ali rapidinho, e aí ele tem que abrir o meu Excel, ele vai ter que abrir o Excel e a página web. Ali, ó, ele está ali com o meu Excel e uma série de, né, o nome de uma série de pessoas para as quais ele vai criar, supostamente, esse e-mail gratuito lá no Yahoo. Tá? Então, ele vai pegando os nomes, vai preenchendo, e ele marca lá que foi feito e vai para o próximo. Né? E aí, é um exemplo, são nomes aleatórios também que eu coloquei,
né? Até tem uma validaçãozinha ali, se não me engano, no número de telefone, que eu vi que ele deu um errinho, né? Se fosse realmente essa execução, a gente teria que fazer o tratamento desse erro, né? Mas isso é um detalhe. Aí ele vai passando, ó, já chegou no terceiro, né? E vai indo, fazendo exatamente como um humano faria, clicando onde um humano clicaria, copiando as informações de um lado para o outro e executando o processo. Aqui, claro, a gente está executando com duas telas alternadas, né? Um Excel e uma página web, mas poderia ser quantas fossem necessárias, né? Aí tanto faz. E aí ele já vai concluir, vai fazer o último e vai sinalizar que acabou. Pronto. Eu fiz esse exemplo especificamente, eu fiz uma velocidade reduzida para que vocês pudessem acompanhar a atuação do robô, porque às vezes ele faz tão rápido que a gente não conseguiria nem acompanhar a narrativa. Essa velocidade, ela não é a velocidade real do robô. O robô, ele vai muito mais rápido. Então, a gente vai mostrar agora exatamente a mesma coisa, só que na velocidade normal, tá? Então, vamos colocar, por favor, o exemplo número 2. E ali ele vai abrir, vou chamar o robô de novo, tá? De novo, ele vai abrir meu Excel. Demorou um pouquinho para começar. Aí abriu. E agora vai intercalar com a página web. Olha só a velocidade que ele preenche. Humano nenhum conseguiria fazer dessa forma, né? E aí vai passando. E pronto, já concluiu. Né? Então, imagine, dá para extrapolar esse conceito para fazer uma outra atividade. Por exemplo, uma integração em dois sistemas. Eu estou com, enfim, com dados aqui que eu quero bater com o meu ERP, com o meu SAP, enfim, eu não quero fazer toda uma integração, todo um processo de integração, porque ele pode ser muito custoso, e aí eu vou utilizar essa mão de obra desse robô para repetir as atividades que o humano faria. Então, conceitualmente, assim, se for para falar de um modo bem simples, só para a gente alinhar o conceito, RPA é isso, né? Esses dois exemplos ali mostram do que se trata. Muito legal, Valesca. Nada melhor do que um exemplo na prática para a gente ver como funciona e qual a função do RPA. Antes de a gente dar continuidade, eu queria lembrar a todos que do lado de direito do nosso site tem um espaço para fazer perguntas e a gente vai estar respondendo online. E no final da nossa apresentação, vai ter um QR Code lá, onde vocês podem fazer uma pesquisa responder a pesquisa sobre o nosso encontro. Mas, Valesca, voltando aqui para o nosso tema. A gente viu aqui um RPA funcionando, mas como é que o mercado está enxergando essa solução de RPA? É uma solução que está crescendo, as empresas estão adotando, principalmente no momento que a gente vive hoje, no momento de mudança do modelo de trabalho, onde as pessoas estão tendo que trabalhar de uma forma diferente, de se reinventar. Como é que isso está acontecendo e como é que o RPA pode ajudar a gente nesse momento? Uhum. Para tratar essa questão de mercado, eu trouxe aqui os dados de uma pesquisa, e nesse gráfico aqui, especialmente, ele mostra dados de 2016 e faz uma projeção até 2022 sobre os investimentos em RPA, tá? Esses números aqui estão em bilhões de dólares, e vocês vejam que os gráficos, eles estão divididos em duas partes, né? Tem uma parte menorzinha, que é um azul, que representa os gastos que se teve e que se vai ter com RPA em licença de software. Porque para fazer um RPA, a gente pode fazer isso com código aberto, pode, mas a maneira mais produtiva, mais rápida, é com ferramentas de mercado. E para ter essas ferramentas, a gente paga uma licença, né? Então, a barrinha azul mostra os gastos com ferramenta. Ao mesmo tempo, você precisa de uma mão de obra qualificada, especializada, capaz de fazer a programação desses robôs e, além disso, fazer a orquestração desses robôs para que eles trabalhem em sincronia, para que eles trabalhem juntos, para que eles trabalhem no momento exato em que tem que trabalhar, né, seja disparado na hora certa, que pare na hora certa também, para não sobrecarregar as máquinas. Então, toda essa mão de obra, toda essa consultoria, toda essa parte de desenvolvimento que envolve o RPA, ele é representado pela barra laranja, tá? Que a gente vê aqui também uma fatia bem importante, né? E vejam que essa pesquisa aqui, ela é uma pesquisa de 2018 e ela é uma pesquisa
pré-pandemia, né? Então a gente não sabia tudo isso que ia acontecer sem dúvida alguma, as empresas estão mudando muito diante dessa realidade, e eu acredito que aqui essa configuração aqui dessas barras, ela vai mudar em razão disso, e também é possível, né, e até provável que as empresas se dediquem ainda mais esforços para o RPA, por essa questão de que muitas vezes você não pode contar com o ser humano, né, pela vulnerabilidade do ser humano, ali a gente não pode contar, tem que mandar as pessoas para casa, e, no entanto, os robôs que já existem hoje, que já estão programados, eles estão funcionando normalmente, porque né, isso não tem como afetar um robô de software, essa questão toda que a gente está vivendo. Então, assim, o mercado de RPA no futuro, não sabemos, né? Esses dados aqui são anteriores a toda essa situação que a gente está vivendo aí, mas já apontavam para gastos crescentes, tanto em licença de software quanto em mão de obra especializada. Importante, né, Valesca? Que era uma tendência antes da pandemia do crescimento do RPA, e a gente acredita também, né, que provavelmente vai ser, até porque cada vez mais a gente vai precisar otimizar o trabalho das pessoas para que elas façam tarefas mais produtivas, vamos dizer assim. Mas, Valesca, começando pelos fatores de sucesso, a partir do momento que eu escolho começar com a iniciativa de RPA na minha empresa, por onde devo começar? Devo começar chamando desenvolvedores para desenvolver utilizar uma ferramenta? Qual o melhor caminho para começar a implementar uma estratégia de RPA, uma automatização de um processo? Uhum. Olha, Augusto, na minha opinião, antes de chamar uma consultoria que vai auxiliar com a RPA, de chamar mão de obra qualificada, há alguns passos a serem feitos. E eu diria que o primeiro passo é começar pelo seu case. É até engraçado, né? Você começar uma coisa pelo fim. Mas eu acho que cabe, sim, um exercício até de imaginação, assim, ok, eu vou levar o RPA para a minha empresa, com alguns objetivos. Lá na frente, quando eu atingir esses objetivos, eu estiver lá publicando lá em algum lugar o case que eu fiz na minha empresa, né, tiver lá os dados, os meus dados, os dados da minha empresa, ele já está lá publicado. O que esse case vai mostrar? O que vai estar escrito lá? Sabe, eu acho que é importante fazer esse exercício e olhar para o futuro. E quando a gente faz esse exercício, e mais do que imaginar, também redigir, pelo menos em uma página, colocar em uma página alguns elementos extremamente importantes que você quer atingir lá na frente, para ter sucesso, para publicar o seu case. Né? O que seria? Primeiro, antes de mais nada, olhar para a situação atual. O que tem na situação atual que eu posso melhorar? O que me faz pensar que a situação atual é adequada o suficiente para eu colocar RPA? Então, uma descrição da situação atual e uma descrição do cenário futuro. Olha, depois do RPA, a gente chegou nesse ponto, e o nosso cenário é esse. Né? Então, assim, a partir do momento que você passa a fazer esse exercício, você passa naturalmente a se esforçar para responder essas perguntas, outras perguntas vão surgir também, e a ideia vai amadurecendo. Inclusive para defender, dentro da empresa mesmo, né, para defender diante dos seus superiores, é muito melhor quando você já chega com a ideia mais concreta, mais formatada. Alguns indicadores também seria muito importante a conseguir mapear, né, por exemplo, ali eu cito alguns, né, algumas sugestões. Quantidade de processos que vão ser automatizados quando eu levar o RPA para a minha empresa. Qual o percentual de redução de esforço humano? Poxa, eu estou levando RPA, eu vou usar robôs de software para fazer esse trabalho. Obviamente, é o trabalho que hoje é feito por uma pessoa e eu vou destinar essa pessoa para uma outra atividade, para uma atividade mais nobre. Mas eu vou reduzir esforço humano com a RPA. Quanto por cento eu pretendo reduzir com isso? Né? Já é um número, já é algo concreto para levar, já para colocar no seu case imaginário aí, né? Quanto de tempo eu vou observar com isso? Redução de erros, né? O humano fazendo uma atividade, ele vai cometer erros, especialmente se você tiver uma atividade repetitiva, né, muitas vezes maçante. Então, quantos erros são cometidos hoje e quantos que vão ser cometidos quando chegar quando o meu case já estiver implementado, né? Então, eu tenho um percentual de redução de erros também, e, se possível, nesse momento inicial, nesse momento que eu estou vislumbrando o meu case, eu já consegui colocar alguma coisa de ROI, e, por fim, pontuar também os ganhos intangíveis, né? Que às vezes a gente esquece deles, mas, assim,
Que ganhos eu tenho quando o meu cliente não reclama? Que ganhos eu tenho quando o meu cliente não abre um chamado para reclamar de alguma coisa ou para pedir para que um serviço que foi mal feito seja corrigido, seja refeito? Que ganho é esse? Esse é um ganho intangível. Ninguém tem dúvida de que é um ganho, né? Mas é um ganho intangível. Se eu conseguir colocar no meu case, nesse momento inicial, esses elementos, assim, eu não preciso ser mais do que isso, esses elementos que estão na tela, eu já tenho muito para começar uma jornada de sucesso na RPA. E aí eu até coloco ali no finalzinho do slide, né, que esse case, ele vai servir como uma bússola. E aí você começa grande, se você pretende causar algum impacto na sua empresa, já começa grande, né? E no decorrer, enfim, à medida em que o projeto for andando, você pode fazer, obviamente, algum rebalanceamento, algum reajuste, se for o caso. Então, eu diria isso, Augusto, eu diria assim, primeiro de tudo, comece pelo seu case. Importante. Mas, Valesca, mesmo começando pelo case, a gente sabe que a implantação de qualquer tecnologia nova, mesmo que essa não seja uma tecnologia nova, mas a implantação de qualquer tecnologia na empresa, ela gera expectativas. E gera expectativas para resolver todos os problemas da empresa. No caso do RPA, deve ser a mesma coisa. O RPA, a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu vou implementar uma estratégia de automatizar os processos da minha empresa, todos vão pensar, existe uma tendência natural a pensar que, bom, agora eu vou resolver todos os problemas, ninguém mais vai fazer um trabalho repetitivo. É isso que vai acontecer, eu vou acabar com o trabalho repetitivo dentro da empresa, eu vou resolver todos os problemas burocráticos da empresa quando eu for implementar uma estratégia de RPA? Eu acho que é bem colocado mesmo, Augusto. Eu acho que se cria uma expectativa muito grande, né, em tudo que é novo. E aí eu já coloco assim de cara aqui, né, fator de sucesso para o RPA. Elimine o hype. Corte de cara os exageros que envolvem essa novidade, né? O RPA, ele não vai resolver tudo. Você não vai entregar a tua operação nas mãos de robôs, né? Não tem como. Os robôs, eles vão atuar num escopo limitado, sem dúvida alguma, mas eles vão ajudar em muito de alguma forma. Que forma é essa? E fica a minha sugestão aqui, que para conseguir demonstrar isso, né, de que forma, o quanto de fato os robôs podem ajudar, se basear também em cases de outras empresas semelhantes, enfim, que já passaram por esse processo. Aqui eu até trago, né, aqui no slide, 2 exemplos, tá? Por exemplo, o primeiro é o caso de uma operadora de convênio médico que recebe por dia 500 pedidos de solicitação de reembolso. E aí você imagina, como é que você faz para analisar 500 pedidos de solicitação de reembolso com um prazo curto? Do outro lado, o teu cliente está lá ansioso para receber um reembolso, muitas vezes precisando daquele dinheiro, tratando de questões de saúde delicadas, e você não pode ficar ali emperrando o processo, né? Por outro lado, não é simples. Nesse case que eu trago aqui dessa operadora, os atendentes lá, eles tinham que avaliar de 40 a 50 condições para cada um dos pedidos que eles recebiam, para ver se deveria reembolsar ou não deveria se reembolsar, se o reembolso seria parcial, total, enfim. Especificamente, essa empresa ela já tinha alguma coisa de RPA, só que os processos não estavam automatizados de ponta a ponta. Então, eles foram, de novo, né, numa segunda onda de RPA, para automatizar o processo todo, né, dessa avaliação de solicitação de reembolso. No caso deles, eles utilizaram ferramenta de código aberto e eles conseguiram mapear um ganho de 75% no tempo de execução. Olha que legal, né, gente? Porque na hora que você chega para o teu superior e consegue mostrar que você você conseguiu 75% de ganho no tempo, isso a gente bem sabe, né, que tempo é dinheiro. Então, o teu tempo, ele já está tangível, ele já está concreto. E aí você está conseguindo demonstrar o ganho sem nenhum exagero, sem nenhum, né, essa coisa do hype, assim, sem nenhum exagero. Vamos falar de coisas concretas. Um outro case, também interessante, é de uma empresa de material de ensino e sistema de educação. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que entregar a sua base de alunos, que no caso era 29 mil alunos, para entregar essa base, porém, as informações dessa base, elas tinham que bater com os dados do Cefaz. E se tivesse alguma coisa errada, eles tinham que fazer a alteração na sua base. Bom, para fazer esse processo, antes do RPA, eles levavam 30 dias de trabalho manual.
E depois da RPA, né, com os robôs, eles conseguiram transformar esse processo todo para ser feito em 12 horas. Então, está aí outro exemplo bem concreto do ganho que a gente pode ter sem nenhuma fantasia em cima da RPA, né? São dados concretos. Então, eu acho que cabe uma pesquisa para buscar cases semelhantes, para buscar cases de empresas que passaram por situações parecidas e o que elas ganharam com a RPA, o que elas ganharam com isso. Então, esse seria o segundo ponto, né? Que aí eu chamei aqui o título aqui no slide, elimine o hype da RPA. Mas transformar 30 dias de trabalho em 12 horas é quase, considere o hype, porque o resultado é efetivo, né? Mas, Valesca, a gente resolveu, vamos supor, a empresa resolveu utilizar uma estratégia de RPA, já equalizou as expectativas, mas na hora de definir qual processo automatizar, geralmente existe uma tendência das empresas de, bom, eu vou começar a automatizar pelo aquele processo executado por aquelas 2 pessoas que passam o dia todo trabalhando naquele processo altamente complexo, chato, burocrático. Então, eu vou começar por aí. Esse é o melhor caminho para selecionar o processo que eu devo automatizar? Qual é a escolha ideal de processo para automatizar? Por onde eu devo começar a minha automatização? Olha, eu concordo totalmente que é sempre isso que a gente pensa, né? Resolver o problema daquelas pessoas que estão ali sofrendo com aquele processo demorado, complicado, cheio de detalhes, cheio de exceções, mas esse não, eu diria que não é o melhor caminho. Eu acho que para a RPA comece pelo simples, comece pelas áreas que vão te dar ganho no tiro curto, sabe? Para mostrar que a tecnologia está funcionando e está trazendo benefícios para a empresa. E isso não é começar por um processo complexo. Um processo complexo, ele vai exigir bastante da área de negócios da empresa, que vai ter que ficar ali envolvida, né, explicando quais são os passos para que o desenvolvedor e a equipe de RPA consiga fazer essa programação. E isso leva tempo. Então, eu diria processos mais simples. Né? Faz processos simples, que aí você consegue transmitir esse conhecimento que está na cabeça das pessoas para o desenvolvedor que vai fazer a programação, e rapidamente o seu robô já vai estar fazendo aquele processo, já vai estar repetindo, você já começa a utilizar, e aí você já mostra um ganho. E mais, se conseguir identificar processos que são realizados por muitas pessoas, melhor ainda, porque se você ganhar, sei lá, 8 horas de trabalho de uma pessoa realizando um processo, só que são 10 pessoas fazendo aquele mesmo processo, você ganhou 80 horas. Então, é aí que você consegue dar escalabilidade aos seus ganhos. Então, processos simples, realizados por muitas pessoas. Indo além, se for alguma operação que trabalha 24/7, melhor ainda, né, porque a gente sabe dos custos de manter uma operação 24/7. Aí as pessoas vão ganhar um adicional noturno, vão trabalhar fim de semana, feriado, e tudo isso é custo para a empresa. Se você consegue colocar um robô para fazer para também operar 24/7, se for necessário, também é uma área de ganho, é uma área que você consegue levar um resultado mais rápido. E os riscos, né? Quais são os riscos que a empresa tem de não cumprir exatamente um processo, né? No caso de uma auditoria, por exemplo, olha o tamanho do problema que pode dar lá na frente se não cumpriu numa questão de auditoria, né? Que algo não foi cumprido. Ou riscos de fraude também, porque pode ser um risco da falha humana, né, que às vezes a pessoa cansa de repetir a mesma coisa, corta um pedaço do processo, às vezes o humano inventa uma etapa a mais que nem precisa, mas ele acha que precisa, então ele cria uma certa gordura no seu processo, né, e os riscos relacionados à fraude, que aí entra uma questão de índole mesmo, né, que aí, por algum motivo, o humano quis fraudar o processo, enquanto que o robô jamais vai ter essa malícia. Então, eu olharia para esses 4 pontos aí, assim, por onde começar? Por esses 4. Ah, legal, Valesca. Gostaria de lembrar todos novamente que estamos respondendo as perguntas online, então qualquer pergunta só fazer no chat do lado direito do site. Mas continuando aqui com nossos fatores de sucesso. Ok, eu já resolvi que eu vou implementar, já escolhi o meu processo que eu vou implementar. Então, como é que eu começo? Eu já contrato pessoas para desenvolver no processo, já
já chamo uma empresa para implementar uma estratégia de RPA. Tem algo que eu possa fazer antes, efetivamente, de sair desenvolvendo ferramentas de RPA? Como eu posso me antecipar a esse processo? Para quando eu tenha pessoas qualificadas ou empresas contratadas, eu já esteja num estágio mais adiantado do processo. O que é que eu posso fazer para me antecipar com relação a isso, Valesca? Eu penso que sim. Eu acho que há alguns passos que dá para fazer já dentro de casa, como lição de casa, sem a consultoria. Né? Então, dar uma organizada no que você tem hoje, para que na hora que a consultoria chegar para implementar o RPA mesmo, para fazer a programação, ela consiga concentrar só naquilo e não haja nenhum desperdício de tempo. Então, onde que se ganha tempo? Primeiro de tudo, no desenho dos seus processos. Né? Eu quero automatizar tal processo. Ok, ele está documentado? Como é que está essa documentação? Ela é clara o bastante? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, os processos estão na cabeça das pessoas. E na hora de passar para o robô, tem que estar documentado de alguma forma em algum lugar. Então, acho que primeiro ponto, desenhar bem os processos que vão ser automatizados. Uma forma interessante também, muitas vezes, é gravar, né? Gravar o humano, a tela do computador, ali, ele operando, ele narrando o que ele está fazendo, né? Agora eu estou clicando aqui por tal coisa, depois eu vou para lá, eu copio essa informação daqui, eu coloco ela lá. Então, eu acho que uma gravação narrada também já ajuda bastante, uma coisa rápida de se fazer, não tem custo, né? E a empresa já pode se adiantar, se antecipar com isso. Um outro ponto interessante, que é sempre ponto de gargalo, é em relação às fontes de dados. Porque se eu vou estar operando com 2 ou mais sistemas em paralelo, eu vou alimentar esses sistemas com dados. De onde vêm esses dados? Muitas vezes é tão natural, né? A pessoa que faz aquilo ali, ela recebe por e-mail, ela busca em algum lugar, enfim, esses dados eles podem vir de N maneiras. Então é importante mapear exatamente de onde que vem, quando que vem, como é que se faz para esse dado chegar até o processo que ele tem que chegar, né? Já deixar isso tudo prontinho. E eu acredito que, assim, nessa jornada de mapear fonte de dados, as pessoas podem até ter algumas surpresas, né? Porque às vezes os dados podem vir, sei lá, até pelo WhatsApp, enfim, até de alguma forma assim, né? Então, deixar tudo mapeado, tudo certinho, esse é um ponto muito importante. E também a questão da volumetria, né? Quantos dados, quantos acessos eu vou ter aos sistemas? Por quê? Porque hoje, os sistemas o limite de acesso aos sistemas é a capacidade humana. Né? Um humano tem uma capacidade X de acessar e de digitar as informações, de clicar nos botões, enfim. Então, os sistemas recebem aquele número de acessos limitado à capacidade humana. Na hora que você coloca um robô, isso fica muito mais rápido. E aí tem que passar essa questão de volumetria para os arquitetos, para os responsáveis pelos sistemas, até mesmo para ter certeza que o sistema vai comportar aquela quantidade grande de acesso, né, aquela quantidade volumosa que vai ser feita pelo robô, e você não vai derrubar o sistema. Então, também tem que ter esse pensamento, tem que olhar isso dentro de casa com os responsáveis por cada sistema. Outra questão é o SLA, né, a gente está falando de processos normalmente têm um tempo para serem realizados. E aí, qual é o SLA de cada um dos processos que eu quero automatizar? Essa é uma informação também importante, a equipe que vai fazer a programação dos seus robôs e a orquestração desses robôs vai precisar também dessa informação para saber exatamente como esquedular os robôs, em que momento que eles têm que trabalhar, em que momentos que eles podem não trabalhar, né, porque não é só porque é robô que você precisa botar a trabalhar 24/7, você pode também economizar aquele consumo de processamento e tudo mais, se ele não precisa trabalhar 24/7. E mapear os gargalos. Esse é um ponto fundamental, né? Já dá para resolver dentro de casa, lição de casa que dá para fazer hoje mesmo, assim, começar a mapear os seus gargalos. Às vezes é um processo simples, mas ele fica parado nas mãos de uma pessoa que não está trabalhando nele durante dias e pode impactar no seu SLA. Então, se o processo parou, se houve um gargalo, que gargalo é esse? Por que parou? Né? Como é que a gente já pode otimizar e já olhar para esse processo de uma forma que ele seja executado mais rapidamente? Então, eu penso que todos esses pontos aqui dá para fazer sem consultoria. Se chamar consultoria, né, se chamar os especialistas em RPA, eles vão te ajudar a fazer isso tudo. Mas dá para começar por aqui, dá para se antecipar. Legal, né? É importante se antecipar para trazer o benefício mais rápido para a empresa. Mas existe uma tendência natural de,
vou implementar uma estratégia e me antecipei, mapeei todos os meus processos, observei gargalos, volumetrias, SLAs, e agora vou implementar. Então, o que é ideal? Que eu saia, vou selecionar todos os processos da minha empresa e tente e faça a implementação deles simultaneamente. Essa é a melhor estratégia para começar a implantação de uma automação robótica de processos? Olha, eu acho que a gente sempre quer resolver tudo de uma vez, né? Se desse, assim, vou colocar RPA na área inteira e vou resolver os problemas. Mas um fator de sucesso é adotar uma abordagem faseada. Já se planejar para fazer entregas curtas, de modo que você já possa começar a colher os frutos daquilo ali e colhendo aqueles frutos, automaticamente a área vai ganhando relevância, o RPA vai ganhando relevância e vai ficando mais simples para dar os próximos passos. Eu lembro aqui, né, de uma situação que muitas vezes, assim, até mesmo antes de trabalhar com metodologia ágil, a gente ia fazer algum desenvolvimento de software, alguma coisa, e levava muito tempo, meses, às vezes até anos, para botar alguma coisa em produção. E sempre aquela ansiedade, né? Será que a gente não consegue entregar mais rápido, não consegue logo colocar alguma coisa já para ir colhendo resultados, né? E muitas vezes não era possível. Mas no RPA é possível. Então, aqui, eu até trago um exemplo aqui, pessoal, que é, vamos supor assim, que o processo de admissão de funcionários, ele inclua diversos passos, né? Como eu listei ali, né? Eu vou admitir um funcionário, eu preciso redigir a oferta de emprego, eu preciso elaborar o contrato, receber a documentação desse funcionário, fazer as anotações na carteira de trabalho dele, eu vou cadastrar a admissão lá no e-social, eu vou, enfim, realizar outros cadastros, agendar exame adicional, enfim, é uma série de pequenas tarefas que eu tenho que fazer dentro do processo de admissão do funcionário, né? Eu não preciso terminar tudo para começar a usufruir, né? Vamos supor que aqui nesse exemplo eu simplesmente automatizasse o cadastro de admissão no e-social. Poxa, já é uma parte do meu processo que já vai ficar mais rápida, que eu já não vou precisar de humanos envolvidos com aquela etapa. Então, é uma abordagem faseada, assim. Acredito que é importante fazer aos poucos e ir demonstrando resultado mais rápido. Ok. Gostaria de lembrar a todos que a apresentação vai estar disponível no site da Embratel e no blog Mundo Mais Tech. Mas, Valesca, depois que eu implementei, escolhi o processo ideal, agora, o que eu faço com essas pessoas que executavam esse processo? O processo vai ser sempre completo de fim a fim? Eu não vou precisar de ninguém mais para ficar olhando? Existe a possibilidade desse processo dar erro? Eu preciso ter alguém que qualifique, que verifique a resolução desse processo. Como é que eu trato esse pós-desenvolvimento? Eu tenho que ter ação de pessoas ainda? Eu coloco desse modo ali, né, o nosso item 6, como prepare humanos. A gente vai precisar dos humanos, vai precisar de humanos preparados. Então, não se pode existir a ideia de que coloquei o robô no ar e no dia seguinte ele vai funcionar normalmente, sozinho, e tudo vai dar certo. Essa não é uma ideia correta. Em RPA, a gente tem uma fase que a gente chama de babysitting, né, que é o tempo que você vai ficar acompanhando seu robô ali, cuidando dele. O que vai acontecer, né? Quando ele cair em algum ponto do processo, em algum ponto que surgiu uma exceção, surgiu algo diferente, algo que não foi mapeado pelo humano lá atrás, quando estava transferindo conhecimento para a equipe que desenvolveu o robô, ele vai parar. A gente vai programar esse robô de modo que, se ele não souber o que fazer, ele para e ele notifica o humano. Ele vai notificar o humano da maneira que o humano quiser ser notificado, né? Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser uma mensagem no Slack, enfim, a forma que for combinada, mas ele vai parar. E nesse momento, você tem que ter um humano preparado lá na ponta, não apenas para resolver o problema, resolver o ponto em que o robô parou, mas para documentar aquilo ali de forma que possa ser feito um desenvolvimento adicional, alguma correção, alguma coisa, para que esse robô, quando se deparar de novo com aquela situação, ele consiga resolver sozinho. E aí a gente vai educando, aí a gente vai fazendo esse babysitting do robô.
Então, por isso que eu coloco, né, prepare humanos. A gente, com certeza, vai precisar desses humanos e vai precisar de humanos preparados e atentos até o momento em que o robô vai chegar num nível onde ele vai acertar tanto que aí, para aquele processo, você não precisa mais de humano. Mas, no momento inicial, não. Precisa, sim, dos humanos. Mas, Valesca, preparar humanos é bom, mas é importante, mas sempre existe uma rejeição à nova tecnologia. Principalmente uma tecnologia, quando a gente fala que essa tecnologia, esse robô vai assumir papel e funções de humanos. Então, como fazer para transpor essa barreira e até para evitar um possível boicote a essa tecnologia que atrapalhe na sua implementação? Quais as estratégias para evitar esse tipo de situação? Aí a gente entra no fator humano do RPA, né? A questão é que as pessoas vão se sentir ameaçadas e, se sentindo ameaçadas, elas podem deixar de colaborar, pode se tornar um empecilho para o seu projeto, um problema para o seu case. Com certeza isso acontece. Ao mesmo tempo também que acontece das outras pessoas que abraçam a tecnologia muito rapidamente, que vão ajudar, que vão querer ver a coisa funcionando. Mas pensando naquelas que podem apresentar alguma resistência, vamos pensar, né? Essa resistência por conta de quê? Antes de mais nada, é pelo medo de ser substituída por um robô, né? Até pela vergonha, digamos assim, né? De, poxa, meu processo aqui hoje é feito por um robô. Então, eu penso que sim, tem que ter um preparo para essas pessoas, tá? Para que elas sejam simpáticas ao seu robô. E a melhor forma de fazer isso é mostrar um horizonte para essas pessoas. É mostrar que elas estão sendo, que aquele processo, aquelas coisas que elas faziam no passado, elas não vão mais fazer. No entanto, há um horizonte para elas, há outras atividades que elas podem se envolver, onde elas vão colaborar mais, onde de fato o trabalho não é repetitivo, exige os talentos humanos, a capacidade de discernimento humano. Então, o trabalho, basicamente, é um trabalho mais nobre. E aí eu penso que treinamento, é informação, é palestra, é um diálogo aberto com as pessoas para eliminar esse fator medo. É tirar o tecniquez dos robôs também, para eles ficarem mais simpáticos, né? Então, assim, falar uma linguagem que seja agradável e conhecida às pessoas, porque na hora que a gente usa muitas palavras diferentes, muito técnicas, a pessoa já olha e diz, eu não entendi nada disso, não é para mim, já não sei do que se trata, né? Eu acho que são pequenos detalhes, pequenos cuidados que a gente tem que ter com as pessoas para que elas não sejam antipáticas aos robôs e, consequentemente, não acabem prejudicando no processo de implantação de RPA. Ok, Valesca, mas primeiro queria te fazer uma pergunta. A gente falando de robô, muitos sites têm quando você está acessando o site, tem aquela pergunta, eu não sou um robô, você tem que marcar. Dá para resolver isso com RPA? E aí, complementando já essa pergunta, queria saber, depois que eu implementei o robô, ele está funcionando, eu posso ir embora e não preciso nunca mais mexer nele? Ou existe alguma forma, algum modelo, alguma estratégia para fazer essa evolução desse robô e para que ele trabalhe cada vez melhor? Queria essas duas perguntas. Isso chega a ser engraçado, né? Porque o recurso está lá para dizer, não sou um robô, e, no entanto, ele é um robô. Sim, a gente tem tecnologia para isso, né? Tem alguns recursos lá, né? Por exemplo, clique em todos os quadrados onde aparece um semáforo, uma faixa de segurança, esse tipo de coisa assim. Né? Então, para que apenas um humano consiga fazer aquilo ali. Mas não, hoje a gente já tem recursos e o próprio robô já consegue fazer isso, passar por esses passos, dizer que ele não é um robô e seguir o processo. Então, não é isso que vai ser o impeditivo para a robotização. Quanto ao próximo passo, eu acho que essa é uma pergunta bem bacana, assim, dar espaço para algum debate, porque o que acontece? Você imagina que você foi lá, planejou o seu projeto, o seu case de RPA, fez todo um esforço, moveu um monte de coisa para conseguir, finalmente, implantar um projeto de RPA na sua empresa. Lá na frente, quando você colher os frutos, né, quando de fato seu case der certo, aquele case que você planejou lá no início, de fato der certo, vai haver uma grande expectativa
da empresa e dos seus superiores para com você mesmo. Aí, olha o paradoxo, né? Você vai ser o seu maior inimigo, você tem que se superar. Isso é aquele tipo de problema bom que a gente tem para resolver, né? Eu acho bacana. Mas tem que pensar nisso, tem que estar atento. Então, já tem que estar preparando, já tem que estar pensando no seu próximo passo. Depois disso, o que eu vou fazer para me superar, para mostrar mais ganhos do que eu já mostrei dentro da empresa? E aí, nesse próximo passo, aqui eu até trago uma sugestão, que é o casamento do RPA com a inteligência artificial, né? Porque tem muitos recursos que podem ser utilizados. Aqui tem alguns que eu listo, como visão computacional, machine learning, linguagem natural, que evoluiu muito, né? Está muito bom hoje essa questão do processamento de linguagem natural, e para chegar lá na frente, na predição e na tomada de decisão, que aí digamos assim, é um estágio bem elevado e que não se atinge logo no início. Então, por exemplo, eu posso imaginar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha um chatbot na página do meu negócio, por exemplo, e os meus clientes chegam até mim através do meu chatbot, tá? Ele chega ali, ele começa a conversar com o meu bot com uma linguagem natural. Ele explica o problema lá dele, do que ele quer. Através do processamento de linguagem natural, e isso é a inteligência artificial, eu posso identificar o que esse cliente está buscando, e a partir do momento em que eu identifico o que ele quer, eu consigo disparar o processo lá para o meu robô, lá para o meu RPA, e o meu robô executa o processo para dar um retorno para esse cliente. Então, eu juntei aqui dois elementos, né? Eu juntei chatbot com RPA, eu juntei o elemento de processamento de linguagem natural, e enfim, esse é apenas um exemplo, né, uma forma de dizer como que as duas tecnologias se complementam, e aí você chega lá na frente com RPA turbinado, né, você pode chegar com RPA cognitivo, que aí ele teria até capacidade de aprender e muito mais. Então, esse seria, assim, o próximo passo, né, meu jogo não acaba aqui, fiz bonito com RPA, ok, mas meu próximo passo é um passo em direção à inteligência artificial. Muito bom. Importante saber que o RPA evolui através de uma solução de inteligência artificial, isso é muito importante. Lembrando a todos que no final da nossa apresentação vai aparecer um QR Code lá para fazer é só apontar a câmera para esse QR Code para fazer a avaliação do nosso evento. E aqui, a gente está terminando o nosso encontro e eu queria deixar um modelo de como a gente da Embratel consegue ajudá-lo e ajudar a sua empresa na implantação de uma estratégia de RPA. A Embratel, ela conta com a equipe dedicada para tratar dos processos fim a fim de todos os processos de RPA. A gente tem o domínio de várias tecnologias, dominamos todo o ciclo de implantação, desde o desenvolvimento do processo até aquela etapa de melhoria contínua e sustentação de um robô de RPA. Disponibilizamos equipes completas para montar um squad de RPA, desde arquitetos de software, analistas, desenvolvedores e analistas de teste. E trabalhamos também com várias ferramentas, com as principais ferramentas de mercado, tanto ferramentas open source como ferramentas pagas. Então, essa é a forma que a gente consegue ajudá-los na implementação de uma estratégia de RPA. Mas, Valesca, aqui, a gente, finalizando o nosso encontro, a gente tem algumas perguntas do nosso público, das pessoas que ficaram aqui escutando a gente. E aí eu queria fazer essas perguntas para você. Uma primeira pergunta, Valesca, o RPA funciona em qualquer tipo de empresa? Olha, funciona. Mas eu penso que empresas que têm sistemas legados são as que mais têm esse tipo de processo que a gente está falando aqui. Né? Por quê? Porque você tem um sistema legado lá de anos atrás, aí você coloca um sistema novo, e aí entre o legado e o novo fica faltando uma pecinha. E essa pecinha é o processo manual que hoje você tem um humano fazendo. Então, você coloca o RPA exatamente para preencher essa lacuna. Eu penso que, principalmente para empresas que têm sistemas legados, mas funciona para todas, né? Se eu tiver hoje uma startup e eu quiser colocar RPA, nada impede.
Mas eu focaria nas empresas com sistemas legados. Ok. Valesca, a gente tem uma segunda pergunta aqui da Cláudia Leite, da empresa que chama Divicom. Posso mudar os processos depois da implementação da robotização? Perfeito. Pode, em alguns casos até vai, né? Que é aquele caso que eu falei da etapa de babysitting ali. Se durante o babysitting for necessário mudar alguma coisa no meu processo, eu vou mudar. Depois da implementação, botei para funcionar, está rodando, mas eu quero mudar, está rodando há semanas, meses, enfim, está tudo bem. Aí lá na frente eu quero mudar alguma coisa, porque internamente mudou. Na minha empresa, né, mudou alguma coisa e eu quero que isso se reflita no meu robô, sem problema nenhum. A equipe de desenvolvimento, as pessoas que trabalham com desenvolvimento vão abrir aquele código e vão entrar lá e colocar as novas regras, os novos comportamentos que o robô deve ter. Valesca, temos tempo para mais uma última pergunta, a pergunta do João Ferreira. Ele está perguntando: se eu quiser aumentar a capacidade de resolução do robô, como devo proceder? Do mesmo modo, né, eu vou aumentar essa capacidade de resolução, significa que eu vou dar mais habilidades para esse robô. Então, eu vou mapear essas habilidades, mapear esses processos, e tendo esse mapeamento, tendo esse conhecimento todo desenhado, aquela coisa que eu falei anteriormente, você tira da cabeça do humano e coloca no papel, desenha, deixa organizadinho, e com isso, você altera a programação do robô para que ele comporte essas novas habilidades, né? Então, com isso, eu estou aumentando a capacidade dele. Ele fazia um processo pequeno e simples, e ele está fazendo esse processo um pouco mais complexo. Ou, eu posso também aumentar a capacidade de processamento desse robô, né? Aí também é uma outra situação. Então, depende muito daquilo que a gente está definindo como aumentar o robô, né? O que a gente vai aumentar? Ele vai processar mais? Eu posso aumentar. Eu tenho um robô que está planejado para trabalhar, vamos supor, das 14 às 18, e eu posso, com muita facilidade, mexendo um parâmetro mínimo do meu orquestrador, dizer que ele vai trabalhar das 14 às 20, ou que ele vai trabalhar 24/7. Aí, assim, o tempo que esse robô vai trabalhar, né, o período, o turno do robô, digamos assim, a gente define com muita facilidade no orquestrador. Então, posso aumentar, sim. Muito bom, Valesca. A gente está chegando no final do nosso encontro. Queria lembrar a todos que as perguntas que a gente não conseguiu responder, temos várias perguntas de nossos participantes aqui. A gente vai responder todas por e-mail. Lembrando que o nosso encontro aqui vai estar disponível também no site da Embratel e no blog Mundo Mais Tech. A gente está terminando. Na sequência, às 17h30, vai ter o nosso encontro sobre cloud. E no próximo evento, que será dia 2 de julho, a gente vai falar aqui do tema sobre, será na Torre de Analytics, vamos falar sobre análise de crédito e riscos para clientes não bancarizados. Obrigado a todos pela participação, sempre contem com a gente quando precisar de uma estratégia de RPA ou qualquer consultoria com relação a serviços de TI. Obrigado a todos, obrigado, Valesca, e até o próximo encontro. Obrigada, Augusto. Obrigada a todos.